Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a nossas. Estamos na quinta aula, entrando na quinta aula, né? Que bênção, gente, que bênção. Estava aqui preparando aquele material sobre batismos. Em breve a gente vai conseguir disponibilizar aqui, viu? Sendo bênção demais. Essa série de materiais sobre o mínimo que você precisa saber. É como um trilho, algo, um passo a passo ali, com algumas. Quebrando alguns paradigmas, né? E um material resumido que os irmãos possam entender os fundamentos, né? Depois você pode mergulhar no sentido mais profundo, mas a gente está procurando explicar ali de maneira bem prática e com certo nível de profundidade, e eu creio que vai ser benção. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Vamos começar a primeira aula. Deixa eu abrir aqui meu slide. Ver se eu consigo. Como é que eu faço aqui? E aí, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Ele só está apresentando em tela inteira. Eu não consigo passar para vocês. Só um minutinho, gente. Agora sim. Fechei o negócio. Maravilha. Vamos lá. Veja se vocês conseguem ver minha tela aí. Conseguindo ver minha tela? Show de bola. Vamos lá, gente. Então, o objetivo desse TCC, né, Treinamento de Crescimento Cristão, é te ajudar a crescer na sua fé, te ajudar a entender, que fique mais claro a sua identidade, o seu propósito, para que você possa manifestar o reino de Deus de uma forma simples e direta. Por que que é muito importante nós trabalharmos os rudimentos, os fundamentos da fé? Porque, queridos, nós precisamos crescer em maturidade e em poder. Todas as vezes que eu cresço em poder e eu não cresço em maturidade, é algo muito perigoso. Porque eu vejo muitas pessoas que buscam, não, eu quero o poder de Deus, eu quero o poder de Deus. Mas se não há algo, se não há os valores corretos que suportam aquele meu novo nível de manifestação de glória e de poder, eu vou começar a manifestar e produzir imaturidades. E aí, existe até uma frase que até mesmo o apóstolo Éder fala muito sobre que poder sem caráter, o poder sem essas estruturas de maturidade, você se torna um feiticeiro, porque você vai usar de maneira inadequada aquilo que Deus te deu, ou para manipular através dos dons, ou talvez para, ou talvez você entra para o outro extremo, que é de não crer que os dons são para hoje. Então, esses fundamentos para que a gente vá para o próximo passo, vai guardar você e vai nos guardar aqui de muitas coisas e vai fazer com que cresçamos de uma maneira sólida e sustentável
e orgânica. Isso é muito importante. Então, a ordem que o Senhor nos dá hoje é cresça, cresça, identidade, propósito e manifestar o reino de Deus. Então, é uma direção, irmãos, é uma bússola, porque não adianta nós irmos a 100 por hora ou mais sem direção. É correr para não chegar. Então, nós temos que ter claro para onde nós estamos indo, qual é o nosso propósito, o que o Senhor tem para nós. E essa clareza, irmãos, é algo extraordinário, porque todas as vezes que vier algo fora daquilo que está nisso, você pode suspeitar. Não, peraí. A palavra está escrito, está assim, 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 assado, e você vai ter condições de mapear para que você não entre em outros ventos de doutrina que estão fora da palavra e você acaba não caindo nessa arma da sedução que o inimigo tem. Porque entenda uma coisa, queridos. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, certo? Então, duas coisas. Ele trabalha na vida de quem busca a Deus. Todas as vezes que você está numa caminhada séria com Deus, o inimigo vai tentar duas coisas: ou te destruir, te tirar do circuito, ou ele vai tentar contaminar a fonte. Entendeu? E como que ele contamina a fonte? Através de engano. Então, você ter a base, você ter a fonte limpa é algo extraordinário, porque vai te dar um norte. Você não é mais, você corre o risco o bom risco, né, de não ser enganado. Entendeu? É algo extraordinário. Então, a primeira coisa que a gente começa é aqui com Hebreus capítulo 6 versículo 1. Os rudimentos, as doutrinas básicas da fé, e isso é bom, é um degrau que a gente vai subindo aí, né? Então, nós passamos ali pelo entendimento sobre a Bíblia, então a gente trouxe ali entendimento sobre o que é a Bíblia, de onde ela surgiu, quanto tempo tem, quantos autores, quais são as evidências da inspiração bíblica. A gente entende os sinais na natureza de tudo, né? Relacionado à Bíblia, como as coisas, as profecias vão se cumprindo. O único Deus, por que nós adoramos o único Deus e não há vários deuses, várias religiões, né? Depois nós entendemos sobre a divindade de Jesus. Jesus não é apenas um homem, um histórico, uma boa pessoa, um bom mestre, mas ele é Deus. E aí nós colocamos ali o paralelo, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a pessoa de Jesus como parte da triunidade de Deus. E depois nós falamos sobre salvação. Salvação da onde? Para quê? Para onde, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento. Tá bom? Então, o que que é arrependimento? Porque nós muitas vezes vamos ouvir assim: você precisa se arrepender. Se arrepender de quê? Para onde? E qual a forma certa de fazer isso? Bom, então nós vamos explicar um pouco da nossa experiência e base bíblica para isso. Tá bom? Vamos seguindo, então, falando sobre a Bíblia, sobre todas essas, na história, na ciência, como a Bíblia se cumpre, a experiência pessoal, os níveis que o Senhor quer nos levar, né, de identidade, paternidade, capacidade, e quer nos alinhar com o propósito dele. Entendemos que tudo que nós fazemos há um impacto no corpo, na alma e no espírito, e nós temos de crescer nesses ambientes, sair do pátio exterior, começar a nos envolver com o lugar santo, até que possamos chegar no Santo dos Santos, e ali é onde a glória do Senhor se manifesta de uma forma extraordinária. Nós saímos do Egito, nós passamos pelo deserto, com o alvo de chegar em Canaã. E aí, o fim é a manifestação dos filhos maduros. Os filhos imaturos fazem muita caca, desculpa a expressão, né? Fazem muitas imaturidades.
A gente fala muita atrocidade quando a gente está aprendendo, né? Mas é no alvo de querer acertar, entende? Mas o que o Senhor conta para carregar a glória dele é a manifestação dos filhos maduros, não é? Então nós estamos caminhando nesse rumo à maturidade. Falamos sobre o único Deus, a essência de Deus em tudo, a Trindade, passamos aí pelos os princípios, os três ambientes, a divindade de Jesus, o trilema lá de C.S. Lewis, falamos sobre salvação, né? Então, o alvo é o quê? Eu quero ser semelhante a Jesus. Então, qual é o caráter de Deus? Como Jesus agiria em meu lugar? Como eu posso conhecê-lo a fim de tornar cada dia mais parecido com ele? Então, você e eu temos um destino: sermos conformados com a imagem de Cristo, não é? Então, a restauração do projeto original, daquilo que Deus nos criou, um exemplo na vida de Cristo na terra, o exemplo da vida de Cristo na igreja, e nós como extensão das mãos e dos pés de Jesus para manifestar a glória. Então, ruios, uiós, filhos maduros que manifestam a glória do Pai. Ok? E hoje nós vamos entrar na parte de arrependimento. Estão animados aí? Aleluia. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Então, nós vamos entender aqui, principalmente em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus não quer que ninguém pereça, mas se arrependa verdadeiramente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Vamos abrir lá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Ah, 2 Pedro. Diz assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo, Deus ordena o arrependimento. É uma ordem, né? É uma direção do Senhor que nós chegamos a esse caminho do arrependimento. Aqui, o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento, ok? Que todos retornem para Ele. A palavra arrependimento aqui é a palavra metanoia. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa essa palavra metanoia no, no sentido literal ali, tá? No significado dessa palavra. Deus ordena arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30, vai dizer sim. Atos capítulo 3, versículo... Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: Ora, Deus não levou, ou não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam.
E aí aqui existe uma palavra, lá é arrependimento, e aqui é a palavra se arrependam. A palavra se arrependam aqui, ó, é metanoeo, significa mudar de mente para melhor, emendar de coração com pesar os pecados e com pesar os pecados. Emendar de coração e com pesar. Uma tristeza ali, né? Lamento pelo pecado. Então Deus também dá arrependimento, ou seja, Deus nos dá a oportunidade de arrepender. E muitas vezes o sofrimento e a dor é uma ferramenta. Quem foi que disse? Existe uma frase que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, talvez essa é a linguagem que nós entendemos. E muitas vezes nós vamos passar por algumas situações porque o Senhor quer tirar de nós algumas muletas, algumas coisas que nos fazem ficar paralisados, anestesiados. Não, se tiver tudo bem, eu vou mudar para quê? Eu estou achando que a minha vida está certa, que eu estou bem com Deus, que eu estou bem com os próximos, mas quando Deus mostra a minha verdadeira realidade, eu consigo voltar para Ele e, e ter esse entendimento de, de que eu preciso, as minhas boas obras não me salvam, eu preciso de um Salvador, eu preciso de mudança de rota, entendeu? Bom, voltando aqui, Atos, agora Atos capítulo 5 versículo 31. Atos 5:31 diz assim, ó. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E Romanos capítulo 2 versículo 4. Romanos 2. Romanos 2 capítulo 2 versículo 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, a bondade de Deus, ele te leva ao arrependimento. E muitas vezes, algumas situações são como presentes de Deus, te levando a esse tempo aí de arrependimento. Então, muitas vezes, queridos, nós vamos entender que a dor pode ser um instrumento de Deus para mostrar que algo está errado. Esses dias eu estava, se não me engano, acho que até postei ali no status, né? Uma frase de Alcione Emerick, que diz assim: não queira se livrar tão rapidamente da sua dor, sem antes saber o que ela tem a lhe dizer. Então, Deus nos dá arrependimento. E aqui, essa imagem aqui é a imagem daquela mulher que lavou os pés de Jesus. Ela pegou um perfume
que representava um ano de trabalho dela. Era um perfume muito caro, que representava praticamente um ano de trabalho dela. E derramou aos pés de Jesus e lavou com os cabelos. Então, olha só, irmãos, o ato de arrependimento, de se humilhar e de uma vida rendida ao Senhor, ok? Então, Deus ordena o arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça, mas se arrependa, mas ordena o arrependimento, ok? Então, arrependimento é mudança de pensamento, de caráter e de atitude. Então, existe o quê? Existe o arrependimento falso e existe o arrependimento verdadeiro. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra grega traduzida como arrepender-se é metanoia, que significa ter outra mente, mudar de curso após uma visão mais aprofundada da palavra, da nossa condição atual, comparado ao plano original de Deus, ou experiência, ou vontade extrema provocada pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 15, que tudo isso é a representação de uma palavra. Então, assim como existe a palavra metanoia no grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento ali. Quando você vai lá no hebraico, você vai ver a palavra shub, que significa retornar, voltar-se. É a palavra techuvá, que significa literalmente volta, retorno, resposta, aponta em voltar para um lugar. É um exercício de conversão diária, na dependência, na confiança em Deus, para o projeto original que o Senhor desenhou para o homem. Então, é o quê? É a mudança de mentalidade. E aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, há uma outra variante que é a palavra metamorfos, que literalmente ela dá origem àquela palavra metamorfose, que é o processo da borboleta, aquela lagarta feinha que se rasteja no chão, agora passa por um processo de transformação para voar para o seu destino naquilo que Deus quer. Então, quem lembra quem vê a lagarta e vê depois a borboleta, você não consegue mais associar. Praticamente a pessoa vai ter que conhecer você de novo, irmãos. Quando nós passamos por esse processo de metamorfose, literalmente as pessoas vão falar: cara, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê. E a gente vai ver essas evidências de transformação na vida da pessoa. Então, é o ato de se arrepender, de se examinar e diariamente, Senhor, olha, Senhor, eu estou tendo problema com ira. Senhor, eu estou tendo problema com medo. Senhor, eu estou tendo problema com dúvida. Senhor, eu estou tendo problema com... eu estou tendo problema com desejos carnais. Senhor, eu estou tendo problema com isso. E você confessar a tentação para não confessar pecado. E se isso ficar mais forte ainda, a ponto de você não conseguir controlar, antes de você cair nesse pecado,
Chama o seu líder, seu pastor, a pessoa que cuida de você, para confessar tentação, para não confessar pecado. Entende? Então, esse ato de se arrepender diariamente tá em passar um filtro naquilo que você fez, naquilo que você entrou, naquilo que o Espírito Santo está te mostrando ali naquele momento para que você possa se arrepender. Entende? E tomar a responsabilidade pelas consequências das áreas que estão disfuncionais, fora do projeto que Deus planejou. Então, precisamos perceber e identificar todas as áreas que podem estar debaixo de alguma mentira, de alguma fortaleza. E às vezes você vai ter que perguntar para alguém do seu lado, cara, eu estou pensando isso, principalmente se você é casado, se você é casada, se você tem irmãos de igreja, se você tem o seu pastor, estou pensando dessa forma assim, 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 assado. É, mas eu estou pensando dessa maneira, talvez eu não estou entendendo da forma correta. Então você vai precisar da ajuda de uma segunda opinião para que você tenha a ideia ampla a respeito do projeto de Deus. E muitas vezes você não vai conseguir entender, você não vai conseguir entender sozinho, porque há um ponto cego ali, entendeu? Então nós vamos precisar submeter os nossos pensamentos à vontade de Deus e pedir conselhos, irmãos, na multidão de conselheiros ou na multidão de conselhos à sabedoria, ok? Porque às vezes o que nós estamos pensando e sentindo está debaixo de um sofisma. Segundo, processo de arrependimento. Entender. Nós entendemos o que é. Agora vamos lá. O que é o processo de arrependimento? O processo de arrependimento começa de uma tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então existe uma tristeza segundo Deus para provocar uma mudança extraordinária. O verdadeiro arrependimento não é apenas uma tristeza ou que você tem um remorso, que você fica envergonhado com você mesmo ou com Deus, mas é acima de tudo a verdadeira tristeza para com Deus. Deus, olha, eu pequei contra o Senhor. Senhor, olha, eu estou com vergonha do Senhor, porque nada está oculto aos teus olhos. Eu estou preso nisso aqui, Jesus. Me liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se confessarmos, agora vem a confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo. Eita, não existe versículo 97 aqui, não. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que nós damos nome aos bois, cujo nós confessamos e reconhecemos pecado, assumimos pecado como pecado, e não apenas como erro. Ah, eu errei. Não, irmão, pecado é pecado. Trate seriamente o pecado com pecado e pare de culpar os outros ou de entrar dentro de uma atmosfera de autocondenação. Simplesmente assuma a responsabilidade, confesse as suas faltas e se volte para Deus. Nunca mais chame pecado de erro. Pecado é pecado, irmãos. Trate seriamente, dá nome aos bois. Senhor, olha, eu sou um prostituto. Senhor, eu sou um mentiroso. Senhor, eu sou irado.
Senhor, eu sou teimoso. Senhor, eu sou obstinado. Senhor, olha, eu não estou conseguindo me livrar disso aqui. Seja sincero, rasgue o seu coração para com Deus e deixe Ele trabalhar. Então, o processo de arrependimento é isso. É uma tristeza que o Senhor vai me gerando. Ah, mas eu não consigo me arrepender, me deixa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você está insensível, que você está distraído e que você não consegue se arrepender de coração, você pode estar dentro de uma atmosfera de incredulidade. Vocês lembram daquela vez que os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio? E ele falou assim, ó, essa casta aqui só sai com jejum e oração. Então não é só o demônio em si, irmãos. Ali está relacionada a parte da incredulidade. E a incredulidade você só consegue combater com jejum e oração. Então, tá muito incrédulo, tá insensível? Vai lá, meu irmão, faz 3 dias de oração só na água para você ver, você não vai ficar tinindo. Vai ficar, ó, 3 dias só na água. Meu. Vai querer brigar com ninguém, vai querer falar menos, entendeu? Se 3 dias não resolver, faz 7 dias. Ó, jejum, oração e Bíblia. Fechado com Deus. Ah, eu tô frio espiritualmente. Irmão, tem que dar um choque. De vez em quando nós precisamos dar um chocão aí de 380 para acordar. Porque a gente é preguiçoso por natureza. Entendeu? Isso aí é a vida crucificada, é um processo de arrependimento diário. Porque isso vai quebrar algumas estruturas. Porque nós temos, irmãos, coisas para vencer dentro e coisas para vencer fora. Estão entendendo? Então, ainda dentro do processo de arrependimento. Então, você teve essa tristeza segundo Deus, você teve esse quebrantamento. Se você de repente está insensível e não consegue ainda perceber, não consegue ouvir Deus, não consegue ainda compreender essas coisas, começa o jejum, e aí você precisa fazer uma lista dos pecados que você precisa abandonar. Precisa ser radical, irmão. Jesus fala: se o seu olho te faz pecar, fica com o olho, entendeu? Se a sua mão te faz pecar, corte a sua mão. Mas ele fala de atitudes dos olhos e atitudes das mãos. Não vai fazer, não vai virar o Capitão Gancho, não, tá, irmão? Tá bom? Então, aqui fala o quê? Da disposição radical para abandonar o pecado. Tá entendendo? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3. Gente, eu tô bem avançado nos versículos aqui, viu? É, depois eu vou corrigir, gente. Capítulo 3, versículo 87. Troquei aqui, gente. Então, o verdadeiro arrependimento inclui a decisão de parar de pecar. Se uma pessoa não está disposta a parar de pecar, então ele realmente não se arrependeu. Você teve remorso, você teve uma tristezinha, você teve uma vergonhazinha, mas não foi arrependimento, não. Então, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Então, repita comigo aí, ó. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. Amém? Então, em alguns casos, você vai ter que
também fazer uma restituição. Você vai ter que procurar a pessoa, você vai ter que pedir perdão para ela. Se houve algum prejuízo, algum dano, alguma situação, você vai ter que retratar. Às vezes você ficou devendo. Cara, parcela lá em 300 vezes, mas não deixa o diabo ganhar vantagem sobre você nessa área, não. Então, levantando Zaqueu, disse o Senhor: Eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. E Jesus diz: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9. Amém? Então, resolva o seu passado. Por quê? Primeiro, para que o diabo não te acuse em nada. Porque o diabo quer te matar, você sabia disso? E ele quer fazer de todas as formas. Irmãos, primeira coisa que ele quer fazer é fazer com que você não creia. E se você creu, ele quer tirar essa palavra que você creu de dentro de você para que ele possa te destruir. Ele te destrói como? Te fazendo é, desobedecer os mandamentos de Deus, você atrair maldições, você atrair demônios e esses demônios tomarem você completamente. E aí acontece uma simbiose, né? Chega um momento em que já não dá para diferenciar aquilo que é o demônio e aquilo que é você. Vocês se tornam um. E aí, qual é o destino final daquele demônio? Não é o lago de fogo? Então, se você e o demônio forem uma coisa só, para onde você acha que você vai? Então tem que ser sério, irmão. O pessoal não fala mais isso. Mas eu quero te falar, se nós não entrarmos nesse processo de arrependimento, se nós não mudarmos a nossa atitude, é inferno, irmão. Isso é Bíblia. Não se fala mais nisso. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz: Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais. O que são imoralidades sexuais, irmãos? Fornicação, pornografia, masturbação. E isso aqui vai na mesma patente, ou aliás, no mesmo nível de assassinato, de idolatria e de mentira. Entendeu? Feiticeiro, quem comete imoralidade sexual, assassino, idólatra e todos que amam e praticam a mentira. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse vai falar da recompensa daquilo que você viveu em vida, daquilo que você plantou em vida, aliás. Viveu em vida, ó. Daquilo que você plantou em vida. Entendeu? E aí o Senhor nos chama, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Isso é o que o Senhor nos chama. Então, primeiro, para que o diabo não te acuse em nada. Ele vai te acusar em cima da quebra dos mandamentos. Segundo, para ter bom testemunho diante dos homens. Você sabia que muitas vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, as pessoas ao seu redor vão se converter primeiro pelo seu testemunho? Cara, se Deus mudou fulano, Deus me muda também. E depois que a pessoa vai se conectar e vai viver por Cristo, sabia que muitos de nós, através daquilo que nós falamos, pensamos e agimos perto dos nossos familiares,
marido, esposa, é, pai, mãe, irmãos, filhos, estão impedindo essas pessoas de conhecer a Cristo? Ou estão facilitando? Então, o nosso bom testemunho, o nosso comportamento, moldado pelo Espírito Santo, vai trazer esse nível de testemunho a ponto de confrontar em silêncio os pensamentos que a outra pessoa tem a seu respeito. Terceiro, para que você tenha uma consciência pura diante de Deus. E quarto, para que a bênção de Deus não fique retida em sua vida. Entendeu? Então, muitas vezes, o arrependimento é o que vai destravar aquilo que Deus tem para você. Você sabia que todas as suas atitudes, falas, aquilo que você faz em Deus, é como se você fosse acumulando um depósito ali diante de Deus? Você sabia que uma palavra, uma frase, pode fazer você perder todo esse depósito? Aí você foi lá plantando em oração, você foi lá descendo diante de Deus, você foi lá fazendo obras de justiça, plantando, ofertando, vivendo uma vida justa em santidade diante do Senhor, e um deslize seu, você pode perder tudo. Aí você vai ter que começar tudo de novo, pegar a chinelinha havaiana e ir lá pro final da fila. Ah, não, gente. Nós estamos para avançar, né? Chega, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. É muito importante concluir seu passado de uma forma correta, deixando para trás tudo o que te prende. Deus planejou uma vida de liberdade e vitória para você. Então, libertação é isso, irmãos, uma vida de liberdade e vitória para você. Então, o que precisa ser resolvido? Irmãos, todo o seu envolvimento e dos seus familiares, você precisa pedir perdão e continuar descendo, principalmente se há uma ligação constante de tudo que estiver ligado à idolatria ou ocultismo. Objetos, coisas que o Senhor te lembrar, sabe? Dos dias que mais marcou você, das coisas que você fez ligadas à idolatria e ao ocultismo. A gente é muito brando com isso, né, irmão? A gente quer passar a régua tudo de uma vez, mas não é, irmão. Precisa descer, precisa levantar uma medida. É como esse copo aqui, ó. Entendeu? Ele tá cheio. Se eu tomar um pouco d'água aqui, vai esvaziar. Então eu preciso esvaziar esse copo de iniquidade que eu e meus familiares levantamos e baixar o nível e aumentar o nível da oração. Então é um contrapeso, é um contraponto. Desce em um, aumenta em outro. Eu não sei se vocês já viram, principalmente quem já mexeu com construção, aqueles níveis, aquelas mangueiras de nível. Então, dependendo do ambiente, quanto mais é, desce de um lado, mais sobe de outro. Vocês estão entendendo? Então é isso, irmãos. Esse é o processo de humilhação. É descer para que a minha vida com Deus suba e seja ampliado o meu nível de dependência e de comunhão com o Senhor. Então, segundo, tudo que foi impuro. Porque, às vezes, queridos, algumas pessoas guardam ainda as coisas relacionadas ao passado, a vida de pecado, objetos, roupas,
Então você precisa se despir, tirar isso de dentro da sua casa, tirar isso, entende? Tudo que tiver ligado à injustiça, coisas que foram roubadas, coisas que foram, tudo que tiver ligado à injustiça dentro da sua casa. E tudo que foi impróprio na sua vida. Então a palavra fala para nós vivermos de modo digno da nossa vocação. Significa o quê? Que você tem que andar de uma forma compatível com a fé que o Senhor te deu, uma forma compatível com a palavra de Deus. Então, as palavras que eu falo já não devem ser palavras torpes, palavras podres, palavras apodrecidas, porque esse é o significado da palavra torpe. Entende? Xingar. Cara, é incompatível com você. Reclamar é incompatível com você. As roupas é incompatível. Você andar com seios e com o bumbum do lado de fora, barriga de fora. Entendeu? Não é compatível. Existem algumas coisas que você vai ter que abandonar. Então, de acordo com o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, a nossa libertação é para cumprir a vontade de Deus, ou a nossa liberação dessas coisas, né? A gente se despir dessas coisas. É para cumprir a vontade de Deus, que vai passar por pelo menos 4 estágios. Diga comigo, 4 estágios. Número 1, arrependimento. Segundo, conhecimento da verdade. Terceiro, desprendimento dos laços do diabo. Você sabia que o inimigo tem livros que falam a seu respeito, de sua vida de pecado? E ele chega diante de Deus lá e fala: Ó, eu te provo na sua palavra que não tem como você abençoar fulano por causa disso, 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 disso e disso. O que Deus vai falar? É verdade. Nunca houve um corajoso que procurou conhecer como que está a sua realidade espiritual, nunca se arrependeu, nunca confessou, nunca deixou. Então, essas portas de legalidade, o inimigo vai ganhando vantagem. Eu tenho uma oração que eu faço diante do Senhor. Senhor, olha, se o inimigo tentar levantar alguma coisa contra mim, me deixa saber primeiro, para que eu possa representar em Cristo, nas cortes celestiais, e defender, e confessar, e deixar. Aí, meu irmão, nós vamos descendo e nos aprofundando nas coisas de Deus. Então, uma vez que eu me arrependi, que eu conheci a verdade, que eu vou começar a trocar aquelas mentiras do diabo que ele falava na minha mente, que eu aprendi quando eu comecei a ser evangélico, né? Agora, irmão, eu quero te chamar para ser evangélico e transitar para ser bíblico, tá? Porque tem muita coisa que nós entendemos ali que são usos e costumes, que não tem nada a ver com o que está escrito. É mais um costume da congregação, de um tempo. Existem coisas, irmãos, que tem mais de 100 anos que está sendo aplicado, que não conecta em nada com o que a gente precisa comunicar para essa geração. Entendeu? Porque antes, como é que era o nome? Chamavam de crente, né? Agora crente não é mais crente. Crente é evangélico. E eu quero te chamar para ser bíblico, tá? Bíblico. Então, arrependimento, conhecimento da verdade, desprendimento dos laços do diabo e cumprimento da vontade de Deus. Aí, meu irmão, não tem ninguém que te segura. Então, exemplos de verdadeiro e falso arrependimento. Vamos lá. Saul. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E aí, queridos,
Samuel chegou, falou: olha, seu reino vai ser tirado. Aí o, o Saul chegou: não tem problema, tal, mas pelo menos me honra diante do povo. Ah, meu irmão, olha, tem petulância, falso arrependimento. Olha qual que era a intenção por trás. A imagem dele, o egoísmo dele, o orgulho dele, a idolatria e a obstinação. Segundo, arrependimento falso de Judas. Quando Judas havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e focou-se. Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Então houve remorso, mas não houve arrependimento. Então, arrependimento verdadeiro. Olha lá, Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o menor até o maior, ou do maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. Então, pessoas que corresponderam ao chamado de Deus para mudança. E o filho, arrependimento verdadeiro do filho pródigo. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, versículo 21. Então aí houve um processo. Primeiro, o filho lembrou da casa do pai, da misericórdia do pai. O filho parou para refletir do seu estado atual. Eu não sei como é que você está hoje. Você tem coisas que você precisa deixar diante do altar do Senhor, que você precisa se arrepender, confessar, deixar. O filho decidiu ir ter com o pai. O filho confessou seu pecado para o pai. E o filho renunciou e deixou seu pecado. O Senhor tem anel. O Senhor tem sandálias para os seus pés. A autoridade de filho está sendo devolvida para você hoje. Entenda isso. O verdadeiro arrependimento não traz apenas perdão, mas traz a restauração completa e o reposicionamento de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Então, eu quero passar aqui. Ore e medite, leia e medite aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8. Vocês estão anotando aí, né, gente? Tito capítulo 2, versículo 11 a 21. Ou, aliás, capítulo 2, versículo 11 a 14. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 a 21. Ah, escrito. Vamos repetir comigo essa oração? Pai Celestial, em nome de Jesus, eu rendo a Ti todo o meu ser. Eu estou consciente de que eu sou uma nova criatura em Cristo e que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sei que o Teu desejo é a minha santificação e a minha libertação. Por isso, eu oro para que o Espírito Santo me auxilie na conclusão do meu passado. O desejo do meu coração é me desvencilhar de tudo que me embaraça e me inclina para o pecado. Pela fé, eu assumo a minha posição em Cristo. Vamos repetir. Pela fé,
eu assumo a minha posição em Cristo e eu estou disposto a tomar todas as atitudes necessárias para romper com os laços do meu passado e não ser mais enredado no pecado. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa compreender as terríveis consequências do pecado e de agora em diante andar no teu temor. Eu peço, Senhor, que me socorra nas minhas fraquezas para que eu tenha plena vitória. Em nome de Jesus, eu resisto e renuncio a esses pecados e a todos os laços do diabo que tentam me manter neles. Senhor, eu reafirmo que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus e te agradeço por me restaurar com teu amor e teu perdão. Eu creio no meu coração e oro no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, queridos, foi uma bênção nós estarmos aqui. Eu quero te convidar para continuar conosco, buscando. Então, acesse aí o nosso YouTube, acesse aí nosso Instagram, instagram.com/Wesley Lopes TV. TV não é de TV, é de Tochas Vivas, tá? E também tem o instagram.com/FireMoving, Fire Moving, que é da nossa igreja, Ministério Apostólico Tochas Vivas, aqui em Goiânia. Ok? Então tá aqui o QR Code, se apontar para ele, ele vai direto lá para o YouTube, para o playlist, para a playlist das outras aulas. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.